Então, nós chegamos, né, no modo de produção, né, do escravismo, né, e em outros momentos, né, ou seja, só para que vocês tenham, né, essa noção, e basicamente aí é a teoria marxista, né, o modo de produção, né, são formas históricas determinadas. Eu estou explicando aí basicamente o que era o comunismo primitivo, como saímos lá antes mesmo dos hominídeos, né, e chegamos, né, como era o comunismo primitivo, como chegamos aí ao feudalismo, né? Então, segundo a teoria marxista, os modos de produção são formas históricas determinadas pelas relações entre homens e o meio de produção, né? Os meios de produção, terra, ferramentas, máquinas, etc., né? Cada modo de produção organiza a sociedade a partir de relações sociais de produção e possui uma classe dominante que explora uma classe dominada. Então, aqui nós estávamos falando aqui do sistema escravista, né? Então, nós temos os senhores de escravos explorando aí os escravizados. Então, vamos falar aqui, né, desses modos de produção brevemente. Comunismo primitivo, modo de produção tribal ou comunitário. Características: ausência de propriedade privada, divisão igualitária do trabalho, cooperação direta, produção voltada à subsistência imediata, caça, pesca, coleta, classe dominante, não há. Sociedade sem classe. Exemplo histórico: sociedade indígenas ancestrais, clãs paleolíticos. Então, isso aí, né, é o chamado comunismo primitivo, como eu expliquei por que tudo pertencia a todos e também, de uma certa forma, não pertencia a ninguém. Tá? Acho que ficou bem claro isso aí. O segundo, né, que é o modo de produção escravista. Né? Só explicamos aí ao longo da história como saímos desse comunismo primitivo, quando nós éramos catadores-coletores e até mesmo na Revolução Agrícola, e chegamos aí no modo de produção escravista. Né? E falamos que o apogeu desse sistema é o Império Romano. Característica: a existência de propriedade privada, escravidão com base econômica, produção baseada na exploração direta do trabalho dos escravizados, classe dominante, senhores de escravo, classe dominada, escravizados, tratados como propriedade. Exemplo histórico: Grécia Antiga, Roma Antiga. Então, você tem aí, né, uma infinidade de exemplos históricos. Modo de produção asiático, conceito mais controverso e debatido. Caracterização: característica: propriedade estatal ou comunal da terra, como forte centralização do poder, despotismo hidráulico, produção controlada pelo Estado, com trabalho coletivo e tributos, classe dominante, burocracia estatal, imperadores, mandarins, etc., classe dominada, camponeses submetidos ao controle estatal. Exemplo histórico: Egito Antigo, China Imperial, civilizações da Mesopotâmia. Modo de produção feudal. Características: terra como principal meio de produção, economia agrária e relações pessoais de dependência. Sucerania e vassalagem. Produção voltada ao consumo local e pagamento de tributos em trabalho ou espécie. Classe dominante: senhores feudais de nobreza. Classe dominada: servos, camponeses presos à terra. Exemplo histórico: Europa medieval, século XV a século... Ou melhor, exemplo histórico: Europa medieval, séculos 5, né? Aquele anos, né, 400, e século XV, do século 400, do ano 400, século 5, até o século XV, nos anos 1400. Modo de produção capitalista. Características: propriedade privada dos meios de produção, trabalho assalariado, produção voltada ao lucro e ao mercado, produção em escala, com o uso intensivo de máquinas e tecnologia. Classe dominante: a burguesia, proprietários do capital. Classe dominada: proletários, vende a sua força de trabalho. Exemplo histórico:
né, Europa pós-revolução industrial até os dias atuais, né, forma dominante no mundo contemporâneo. Vamos botar aí o modo de produção socialista. Claro que a gente vai debater isso aqui melhor. Característica, abolição, não é bem a abolição da propriedade privada, não. Existe aí uma confusão entre o que significava propriedade privada no período, lá na época de Marx, o que é hoje. Então, na verdade, é a expropriação dos expropriados, né? Que foi a frase real do Marx. É você, né, socializar os meios de produção. Tem nada a ver com a propriedade de cada um, o celular de cada um, a casa de cada um, o carro de cada um, não tem nada a ver com isso, para não transparecer esse equívoco. Então, é a socialização dos meios de produção, né? O controle coletivo e social da economia desses meios de produção. Então, é da propriedade burguesa, e não propriamente da propriedade privada. Tá? Até porque, se você for analisar a questão da propriedade privada, você vai ver que a posse é sempre privada e a propriedade é sempre social. Né? Então, se você tem uma propriedade de um imóvel, por exemplo, é porque socialmente se combinou, se ajustou, que se você tiver no Brasil, né, se você tiver uma escritura daquele imóvel, né, você pode utilizar os aparatos do Estado para despejar quem invadir sua propriedade, etc, etc. Né? Na França, porque o Brasil segue o modelo alemão, que é a escritura em cartório. Já lá na França, não. Se você tem um contrato de compra e venda, você comprou do antigo proprietário, né, você passa a ser o novo proprietário através desse contrato, e isso tem valor jurídico para as mesmas finalidades. Né? Se houver o esbulho, a turbação da sua posse, enfim, você pode, né, adotar as medidas jurídicas que forem asseguradas nesses ordenamentos jurídicos. Tá? Então, produção voltada para as necessidades sociais e não para o lucro, classe dominante. No caso aqui, é aquela classe que liderou, né, o processo revolucionário, pode ser camponês, pode ser o operariado, pode ser um misto dos dois, pode ser o proletariado num sentido mais amplo, né, seja aqueles que não têm os meios de produção, né, e nós vamos debater exatamente isso aqui, tá? Como que hoje nós temos que compreender de uma maneira mais realista a necessidade do Estado, da burocracia, do Exército. Então, isso tudo será, né, debatido aqui, por isso que nós formulamos a questão do socialismo, fase inferior do socialismo, fase superior do socialismo, porque a necessidade de substituir o termo socialismo, comunismo, pelo termo socialismo, para adequar a nossa realidade histórica. Exemplo histórico, as tentativas, as experiências históricas aí, né, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também conhecido como União Soviética, Cuba, China maoísta, né, a experiência da China, enfim, o Laos, a Coreia do Norte, não é isso? O Vietnã. Então, nós temos aí todas essas experiências socialistas. Uns atribuem também a Venezuela como uma experiência socialista. Então, para Marx, né, os modos de produção, e nós também concordamos com essa afirmação, não se sucedem de forma automática, mas por meio de rupturas revolucionárias e luta de classe. Né? Cada modo contém contradições internas que levam à crise e à transição para o outro. Né? Então, nós temos que compreender isso, e mais do que compreender isso, é isso aí o objetivo da nossa série, que tem sempre um período de transição, né, entre um e outro modo de produção.